E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python. Nas últimas aulas a gente aprendeu aqui como que a gente consegue ter uma visualização dos dados, a gente aprendeu alguns métodos como head, win, describe, a gente viu como que a gente consegue tratar os valores nulos, a gente também viu como a gente consegue utilizar o sort underline values e o value underline counts. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais aqui na parte de realmente a gente conseguir dar uma olhada nos dados de forma mais... aplicar em gráficos, a gente tem uma forma mais visual para a gente ver os nossos dados mesmo. Para a gente já começar, como nosso trabalho aqui como analista de dados, cientista de dados, a gente conseguir tirar insights do que a gente tem aqui. Então a gente precisa ter uma visualização ali, talvez apresentar algum gráfico, ou realmente a gente conseguir visualizar como nossos dados estão distribuídos. Então a gente vai começar a entrar um pouco mais nessa parte gráfica aqui do Python, tá? Hoje a gente vai falar sobre CountPlot. É simplesmente um gráfico de contagem, ele não é muito difícil, a gente vai ver aqui o que a gente consegue fazer com ele. Só que ele é muito simples e ele é muito usual aqui, eu utilizo ele bastante e através dele a gente consegue ter uma visualização gráfica dos nossos dados, tá? Bom, eu vou importar as bibliotecas. Geralmente a gente estava só importando o Pandas, tá? Aqui eu vou importar o Seaborn também, como SNS. Então a mesma coisa aqui do Panda, estou importando a biblioteca Seaborn, estou colocando o nome de SNS, estou importando matplotlib.pyplot como PLT. Se você não tem essas bibliotecas, como que você faz para instalar? Você dá um exclamação, dá um pip, install e coloca o nome da biblioteca aqui que ele vai instalar para você, tá? Eu não vou instalar aqui porque eu já tenho instalado, mas caso você não tenha, é só você utilizar o pip install que você consegue instalar para você utilizar aí, tá? Aqui eu vou usar o Pandas aqui para a gente ter essa database, tá? Eu estou utilizando a mesma database que a gente utilizou nas últimas aulas, vou tentar manter aqui para a gente não ter que ficar trocando os dados toda hora, que é essa Nigeria underline car underline price, eu peguei lá do Kaggle, então ela é uma base que está disponível para qualquer um queira baixar aí, tá? Eu vou executar aqui, deixa eu executar ali as bibliotecas que eu não li, tá? Então agora eu vou executar aqui. Eu estou lendo essa base de dados aqui nessa biblioteca df, então eu estou usando essa função read underline csv e armazenando dentro dessa variável df. Eu vou executar aqui o ponto .head para a gente dar uma olhada nos nossos dados. Então aqui a gente tem essa função numid, que provavelmente é como se fosse o index, mas aqui a gente não teria que usar. O make, year of an effect, a gente consegue ver que a gente tem alguns valores nulos, a condição do carro, a quilometragem e etc. Então a gente tem alguns dados aqui que a gente consegue trabalhar com esses dados, tá? Bom, a gente aprendeu da última aula como que a gente utiliza o value counts, né? Que o value counts ele nada mais, ele pega, a gente utiliza aqui, a gente está utilizando essa coluna df, aqui df é o nosso data frame, né? A gente está pegando essa coluna full aqui e utilizando a função value counts. O que ele vai fazer? Se você não viu essa aula, você não sabe o que é value counts e o sort underline values, eu recomendo que você volte uma aula e você assista para você entender o que é esse conceito, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar a coluna e vai contar quantas vezes cada dado aparece e vai retornar aqui pra gente. Aqui a gente vê que ele retornou que o dado petrol ele é 3.575 vezes, o diesel 37, o híbrido 30 e o elétrico 5. Então ele realmente traz a contagem de quantas vezes aquele dado aparece dentro da nossa base de dados naquela coluna, tá? Só que aqui a gente tem essa visualização do value counts, mas a gente tem uma visualização do uma lista, né? Aqui ele mostra pra gente aqui o valor e a quantidade do valor. Tem como a gente fazer para apresentar aqui pra gente isso no gráfico? A gente poderia utilizar o CountPlot, tá? O CountPlot, que ele simplesmente transforma isso daqui, só que ele vai trazer isso de forma gráfica pra gente. Quando a gente utiliza aqui o CountPlot, a gente vê que ele traz a mesma informação aqui, que a gente tem aqui, só que ele traz informação de gráfico, tá? O que eu fiz? Eu peguei o SNS, que a gente importou aqui em cima, que é o Seaborn. Aí eu importei o Seaborn com esse nome de SNS. E aqui eu estou utilizando o CountPlot, ele faz parte do Seaborn, né? Então o SNS, e eu estou chamando ponto CountPlot, tá? Aqui o X é a variável que a gente quer fazer a CountPlot, tá? Eu dei um X, aqui a gente sempre precisa colocar o X, se a gente colocar um D aqui não vai executar, tá? Tem que ser o X. Eu coloquei o X, aqui eu coloquei a coluna que a gente quer utilizar, e aqui o vírgula data, eu coloquei o data frame que a gente quer utilizar, que é o data frame df que a gente importou lá de cima. Então, o x é sempre a variável, tá, que a gente quer utilizar, e a data é onde está essa variável aqui. A gente sabe que esse fuel está dentro do df, então a gente colocou aqui a nossa variável df, que é a variável que a gente armazenou o nosso data frame, tá? Então, quando a gente executa isso, a gente vê que ele traz aqui pra gente a contagem dos dados, só que de forma gráfica. Ele faz teoricamente a mesma coisa que o value counts faz, só que aqui a gente tem uma forma mais visual. Eu acho que ele é mais fácil de a gente ver, tá? Então quando a gente olha aqui, a gente vê que o petróleo aqui ele é
a maior quantidade de dados que a gente tem, depois para o diesel, híbrido e elétrico, tá? Então aqui no CountPlot a gente faz essa contagem de forma gráfica. Vamos fazer isso para outro gráfico aqui, vamos utilizar o Transmission. A gente vê que aqui a gente tem automático, manual, etc. Aqui é a mesma coisa que a gente executa, ele traz para a gente aqui, tá? Transmission. E a gente consegue ver de forma visual também. Aqui ele traz a mesma coisa que a gente tem aqui, 3.810, automático, a gente vê que aqui é mais ou menos 3.810. E a estrutura é a mesma. A SNS.countPlot, a SNS aqui o Seaborn, que a gente portou, né? Aqui é a função countPlot. O X, que é a variável, eu estou colocando que eu quero que puxe a variável Transmission. E aqui a base de dados é o DF, tá? Então a gente vê que a gente consegue trazer essa informação aqui pra gente de forma gráfica. A gente vê que aqui ele está em forma horizontal, né? Acho que é horizontal, se eu sempre confundo. E caso a gente quisesse colocar em forma vertical, quando a gente tem um gráfico, né? A gente tem o eixo X e o eixo Y. Aqui a gente está colocando o X porque a gente quer que ele apareça do jeito que ele está aparecendo aqui. Caso a gente quisesse colocar da forma do lado vertical, a gente trocaria o X pelo Y. Então aqui a gente está... Quando a gente trocou aqui o X pelo Y, tá vendo que antes a gente estava colocando o X, aqui a gente está colocando o Y, ele traz pra gente ele de forma vertical. Então a gente consegue ter uma visualização do gráfico de barras, só que de forma vertical. Então isso é bem legal também, tá? Eu costumo utilizar desse método quando a gente tem uma grande quantidade de dados. Eu acho que ele fica mais visual quando ele fica assim no vertical. Se ele estivesse horizontal, ele fica muito apertado. Então eu costumo utilizar o Y quando a gente tem uma grande quantidade de dados, tá? Aqui a estrutura é a mesma. A gente pega o CountPlot aqui, sns.countPlot. Aqui ao invés do X a gente coloca o Y, a gente coloca a variável que a gente quer utilizar aqui, que é o Transmission. E aqui é a base de dados. E ele traz pra gente esse gráfico de contagem, só que na forma vertical, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não tinha feito primeiro. Deixa eu colocar esse na face, só que deixa eu tirar essa ordem. Vamos executar aqui só para a gente ter uma visualização, tá? Olha esse gráfico aqui quando a gente pegou o Year of Manufacturing, que é outra coluna que a gente tem lá. A gente deu CountPlot, só que a gente vê que a gente tem muitos dados aqui e ele fica meio apertado, né? Ele fica meio bagunçado aqui, a gente não consegue ter uma visualização disso, né? Como que a gente consegue... Como que a gente consegue para aumentar esse gráfico, tá? A gente pode utilizar o Matplotlib que a gente utilizou, tá? Aqui eu vou chamar o PLT, eu vou dar um figure, aí eu vou dar peraí que eu só vou fazer aqui, aí a gente passa passo a passo para ver o que a gente fez, tá? 25. Pronto, aqui eu utilizei e a gente vê que quando a gente utiliza só esse código aqui, ele traz o gráfico no tamanho padrão aqui, ele fica muito apertado, a gente não consegue ter uma visualização dos dados, tá? E aqui a gente já consegue ter uma visualização muito melhor. Tá vendo que a gente conseguiu fazer com que esse gráfico crescesse? O que eu fiz? A gente importou o Matplotlib aqui em cima, né? .plt. Então, com o Matplotlib a gente consegue fazer isso. O que eu fiz? Eu trouxe aqui o PLT, eu chamei o Matplotlib e utilizei o .figure, que é uma função, e aqui dentro do figure eu coloquei um fix size, é igual, abri o parênteses aqui, coloquei 20 e o 5. O que é esse 20 e o 5? Aqui o 20, o primeiro valor é sempre a largura, tá? Tanto que se eu diminuir aqui, tá vendo que ele fica menor? Então aqui eu tô falando o tamanho que eu quero colocar, largura, depois aqui é sempre a altura. Se eu quiser aumentar aqui, você vê que ele aumenta, tá vendo? Então, eu chamei essa função .figure do Matplotlib, deu um fix size, é igual, e aqui eu coloquei a largura e a altura, e a gente vê que a gente consegue fazer com que esse gráfico a gente tenha uma visualização melhor dele. Aqui ele fica muito pequeno quando a gente utiliza só o Seaborn, e aqui utilizando o Matplotlib em conjunto com o Seaborn, a gente consegue ter uma visualização muito maior desse gráfico e a gente consegue realmente entender os números. A gente vê que aqui a gente tem uma distribuição normal, e que o 2007 é ali onde a gente tem a maior quantidade de dados, mas a gente consegue ter essa visualização aqui dos dados mais bonita, tá? A gente consegue ter uma visualização que a gente consegue alterar aqui, tanto a largura quanto a altura, utilizando o PLT.figure, fix size, aqui sempre o primeiro valor é a largura e o segundo valor a altura, tá? Bom, Rafa, a gente vê que aqui a gente, vamos perguntar aqui, estou perguntando para mim, né? A gente vê que a gente tem aqui os dados, só que ele não está em ordem, né? A gente vê, ele não está em ordem, é que ele está em ordem, só que ele não está em ordem por valores, assim, do maior para o menor. Como que a gente poderia fazer isso? O CountPlot, aqui eu vou utilizar o figure, tá? Normal. O CountPlot tem essa função order, tá? Aqui eu estou utilizando o figure para deixar o gráfico maior, tá? A mesma coisa que a gente fez ali em cima. Só que a diferença é que aqui eu estou utilizando o order. O que o order faz? O order, aqui estou utilizando a mesma estrutura, Seaborn, aqui o SNS.countPlot. Estou colocando o Year of Manufacture aqui como X, para a gente ter ele na horizontal. A data, aqui é a nossa data frame, e eu estou utilizando esse order aqui, que é a outra instrução que a gente pode colocar aqui dentro.
O que eu estou colocando aqui? Order é igual a DF, Year of Manufacturers, ponto value and counts. Quando a gente utiliza o value and counts, ele pega do maior para o menor, ele faz uma lista para a gente, e eu estou utilizando o index. Tá? Eu vou passar aqui embaixo só para a gente dar uma olhada nesse ponto index aqui, nesse Year of Manufacturers, porque eu sei que ele é meio chatinho, seria muito mais simples se a gente colocasse só isso daqui, né? Mas ele não vai executar pra gente, ele vai dar erro. Então, será que eu vou ter que até... Provavelmente eu vou ter que até dar um restart aqui no coisa. Deixa eu ler de novo aqui, desculpa. Tá. E aqui de novo, eu tava no... Tá. Aqui. Tá. Desculpa aqui, problemas na hora eu tive que queria ficar travada, mas vamos lá, deixa eu dar um valor aqui. Tá, vamos lá, voltamos ao normal. Você viu que a gente precisa colocar esse ponto variável, se a gente colocar só a variável aqui, ele vai travar e não vai funcionar, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente já volta aqui pra cima. Quando a gente dá o ponto variável underline count, a gente vê que ele traz isso daqui pra gente, né? Ele traz aqui ele já vem em ordem do maior pro menor, né? Ele traz pra gente aqui o index, que é o ano, e a contagem que a gente tem, tá? Ok, legal, a gente tem isso daqui. Só que se a gente colocar só o ponto value underline counts aqui, pra a gente falar qual que é a ordem, ele não vai trazer nada, ele vai dar o erro pra gente, tá? Porque ele vai pegar a contagem. O que a gente quer? Quando a gente olha aqui, a gente vê que a gente tem dois valores. A gente tem essa parte aqui e tem a contagem. Eu quero trazer só esse daqui, que é a ordem dos valores que a gente tem, e não a contagem, tá? E o que a gente faz isso daqui? A gente consegue utilizar o ponto index. Quando a gente traz o ponto index, ele vai trazer pra gente só esses valores aqui e não a contagem, tá? Então aqui eu estou trazendo o DF Year of Manufacturers, ponto value underline counts, ponto index, tá? Então o que eu estou passando aqui quando a gente coloca o ponto index? A gente está passando os anos que a gente quer em ordem e não a contagem, tá? Então quando a gente utiliza esse index, ele traz pra gente a ordem que a gente quer que mostre 2007, 2008, 2006, e a gente consegue colocar esse gráfico em ordem, tá? Então vamos lá, só pra gente ver a estrutura que a gente utilizou aqui. A gente utilizou o plt.figure, é o fig size pra gente atribuir o tamanho que a gente quer aqui no nosso gráfico. E a gente aqui, CNS Seaborn.countplot, o fundo countplot, a gente colocou a variável Year of Manufacturing, a nossa data aqui, a nossa base de dados que a gente leu, e a gente está colocando em ordem aqui o DF Year of Manufacturers, que é essa mesma coluna, ponto value count, para ele ordenar do maior para o menor, e a gente está trazendo só o index para a gente trazer só os anos que a gente quer ordenar, que a gente quer passar na lista de como que a gente quer a ordenação para ele, tá? E aí aqui ele traz pra gente esse gráfico bonito aqui, um tamanho adequado e em ordem pra gente ir do maior pro menor, tá? Bom, vamos passar aqui. Só pra gente dar uma olhada, tá? Aqui eu tô trocando o X pelo Y. Como a gente viu que a gente tem muitos dados dessa variável Year of Manufacturing, geralmente quando a gente tem muito dado assim, como eu falei anteriormente, eu utilizo na vertical e não na horizontal, tá? Então aqui eu troquei o X pelo Y, aqui é a mesma coisa, ele tá ordenando do maior pro menor, só que ele está trazendo pra mim, eu gosto mais da visualização assim do que na horizontal quando a gente tem muitos dados, tá? Eu acho que aqui vai mais de gosto, mas aqui eu acho que é legal a gente saber, eu coloquei aqui como exemplificar, só pra gente saber que a gente consegue fazer isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos dados, tá? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a gente tem aqui as 15 colunas categóricas que a gente está fazendo esse count de line plot. Lembrando que count de line plot a gente utiliza em colunas categóricas, não em colunas numéricas, não faz sentido a gente utilizar no tipo. Como, por exemplo, na coluna Maliage, que a gente tem milhares de dados aqui, não faria sentido, então a gente utiliza sempre em colunas categóricas, é bom a gente frisar isso. Mas vamos supor que a gente tenha 10, 15 colunas aqui, eu teria que fazer um gráfico para cada coluna, isso fica meio maçante, né? O que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um gráfico com maior, a gente consegue fazer conjuntos de gráficos aqui, como eu executei aqui, a gente vê que a gente tem 4 gráficos, tá? A gente vê que esse gráfico aqui não está muito bonitinho, porque ele tem muitos valores, mas aqui é mais para fins didáticos, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu utilizei o plt.figure para a gente ordenar, né, o tamanho que a gente quer. Aqui eu estou colocando a largura como 20 e a altura como 10. E como que eu fiz para a gente colocar esses gráficos aqui em conjunto? Eu utilizei o plt.subplot. O que é o subplot? O subplot ele cria aqui para a gente uma estrutura. A gente pensa que a gente tem 4 gráficos dentro de um quadrado maior. Então ele está fazendo esse quadrado maior e está colocando 4, a gente coloca aqui, né? A gente consegue padronizar isso, mas ele meio que está criando um grupo de gráficos para a gente, tá? Vamos lá para a gente entender isso. O que é isso daqui? Aqui eu fiz o figure.figsize para a gente, como eu fiz ali em cima, para a gente colocar o tamanho que a gente quer os nossos gráficos, tá?
E aqui, o que eu fiz? Eu peguei o PLT normal, trouxe essa função subplot, abri parênteses e a gente vê que a gente tem 3 dados aqui, tá? O que é esses 3 dados aqui? Deixa eu só trocar aqui pra gente dar uma olhada. Se eu colocar isso daqui. Vamos lá. Ó. Aqui, primeiro, nesse primeiro dado, é quantas alturas a gente vai querer. Então, a gente vê que a gente tem aqui, ó, 4 gráficos, né? Se eu colocasse aqui, ó, 3, 3, 3, 3. Tá vendo que ele altera aqui pra gente? Então, aqui é quantas linhas a gente vai ter. É como se fosse quantas linhas a gente vai ter, tá? Deixa eu só alterar aqui do jeito que tava. Pra gente dar uma olhada. Tá vendo que aqui a gente tem 2 linhas aqui? Vamos supor que isso daqui é linhas. A gente tem 2 linhas aqui. A gente tem 1, 2. Então esse primeiro valor vai ser sempre quantas linhas a gente vai ter. Se a gente colocasse 3, aqui seria 1, 2, 3. É que como a gente tem só 4 gráficos aqui, ele vai apresentar só os 4. Mas é como se a gente estivesse colocando as linhas. A gente tem uma linha aqui, outra linha aqui e teria outra linha aqui. O segundo valor é quantas colunas a gente vai ter. Então aqui a gente está criando uma estrutura de gráficos que é 2 por 2. Então a gente vai ter 2 linhas e em cada linha vai ter 2 gráficos, tá? Se a gente alterar isso daqui para 3 como a gente colocou, ele vai trazer aqui para a gente 2 linhas, só que com 3 gráficos cada linha, entendeu? Então o primeiro valor é a quantidade de linhas, o segundo valor aqui é a quantidade de colunas. E essa terceira linha aqui em qual lugar aquele gráfico ele vai ficar. Aqui a gente está falando que a gente quer que esse aqui fique no primeiro, tá? Esse daqui a gente quer ficar que a gente fique no segundo, esse aqui que é no terceiro e esse aqui é no quarto, como a gente colocou aqui. Se a gente não colocar isso, vamos colocar o make e o transmission, os dois no 3. Você vê que ele não vai trazer pra gente, ele vai colocar os dois no mesmo lugar e ele vai dar, é como se fosse um erro, tá? Então a gente precisa sempre ficar esperto pra gente colocar aqui no local certo que a gente quer colocar. Então aqui a gente está ordenando. Se eu colocasse aqui o transmission e aqui o fill nos dois, você vê que aqui o transmission ele vai vir para cá e o fill ele vai vir para cá. Então a gente está. O primeiro valor é a quantidade de linhas, o segundo valor é a quantidade de colunas, então quantos gráficos a gente vai querer por cada linha. E aqui o terceiro valor é a posição em que você quer que coloque cada gráfico, tá? Aqui a gente está utilizando o countplot normal, tá? A gente está colocando os gráficos normal que a gente fez ali em cima. sns.countplot, aqui o x, a variável a gente colocou fill data, aqui a gente transformou o x por y, a gente vê que a gente consegue fazer isso também. Mas aqui, resumidamente, com o subplot, a gente consegue criar grupos de gráficos no mesmo local, ao invés de ficar fazendo um por um, tá? E isso deixa a nossa visualização um pouco mais legal aqui, e fica muito mais fácil de a gente conseguir visualizar esses dados, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Não é muito difícil. Outra coisa que a gente consegue fazer também aqui eu estou utilizando o mesmo conceito, tá? Estou utilizando o plt.figure, figsize, para a gente ter o tamanho aqui do nosso gráfico. Estou utilizando o subplot aqui para a gente criar um conjunto de gráficos para não ter que ficar fazendo um por um. E aqui é a mesma coisa que eu estou apresentando aqui os dados, aqui colocando a variável x normal, colocando o nosso dado aqui como df. Só que aqui eu estou utilizando essa função palette. O que é esse palette aqui? Eu não vou explicar o que é palette, tá? Eu acho que não vale a pena explicar isso daqui num vídeo. Mas é como se é uma combinação de cores que a gente consegue. Se você jogar no Google aqui, Palette Generator, tem vários sites que você consegue pegar essas combinações de cores e que você consegue visualizar essa combinação de cores que a gente consegue fazer, tá? O que aqui eu estou colocando? Eu quero que nesse gráfico aqui ele utilize esse set2 como nossa combinação de cores. Então, a gente vê que quando a gente utiliza o gráfico, esse gráfico aqui, ele é o gráfico padrão, a gente tem essa combinação de cores padrão, que é esse azul e esse laranja, só que quando eu troquei esse palette aqui, você vê que ele vem com uma combinação de cores diferente. Então, essa é a combinação de cores que eu mais gosto, eu sempre utilizo essa, tá? O set 2, mas a gente tem algumas outras combinações de cores que a gente consegue utilizar. Então, aqui é como se fosse realmente a paleta de cores. Como que a gente faz isso? A gente utiliza aqui os countplot normal, a gente tem o x aqui que a gente coloca a variável que a gente quer que ele faça contagem. Aqui a paleta a gente colocou aqui o valor que a gente... Não fui eu que criei esse valor aqui, é um valor pré-definido que eu peguei em um site, tá? E aqui a gente tem o nosso dado, a nossa base que a gente está trazendo esses dados. Então você vê que aqui a gente consegue trazer cores diferentes para gráficos e aí vai da preferência de cada um, tá? Bom, eu acho que não tem muita coisa que a gente pode ir aqui para o countplot mais, tá? Ele é um gráfico bem simples, é realmente para a gente mostrar aqui a contagem dos dados.
É bem usual, eu utilizo isso muito de verdade. Eu utilizo todo estudo que eu vou fazer, qualquer coisa que eu vou fazer aqui dentro do Python, eu utilizo o countplot para a gente ver como está distribuído nossos dados. Lembrando que a gente pode utilizar ele tanto na vertical quanto na horizontal, é só trocar o X pelo Y. Aqui no Data a gente vai sempre colocar onde está a nossa base de dados, tá? A gente pode utilizar o Palette, a gente pode utilizar o Order. O Order, lembrando que a gente sempre utiliza o Value Underline Count, só que a gente pega o Index e não só o Value Underline Count. E eu acredito que seja isso, tá? Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Meu LinkedIn está aqui na descrição, só me mandar uma mensagem no LinkedIn caso você queira falar comigo. Espero que você tenha gostado. Dê um like no vídeo, se inscreve no canal que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado. Um abraço.